Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Hoje a gente inicia a série Desafios da Educação. Ao longo dos próximos programas a gente vai abordar alguns aspectos, como segurança nas escolas, inovação e tecnologia, currículo e também infraestrutura das escolas. Para a gente começar, a gente vai tratar hoje sobre como estão esses espaços físicos de ensino para a comunidade escolar, também falar sobre a falta de professores e recursos humanos e ainda a evasão escolar. E para a gente poder conversar sobre isso, a gente recebe no programa de hoje a vereadora Mari Pimentel, do Partido Novo. Também a Isabel Letícia Medeiros, que é diretora-geral da ATEMPA, a Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação aqui do município de Porto Alegre. E também a Alessandra Uflaquer, que é presidente da AEPI-RS, que é a Associação das Escolas Privadas aqui do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença aqui na TV Câmara para a gente falar sobre esse tema sempre tão urgente que é a educação, vereadora Mari. Começo contigo, que antes de começar nosso debate já vinha de escolas aqui, justamente porque tem sido muito a tua bandeira no mandato averiguar a situação das escolas de perto. Bem-vinda, vereadora. Muito obrigada pela oportunidade. Então, eu estava na Restinga hoje, numa das nossas escolas de maior nível de vulnerabilidade, numa dificuldade grande, que é a escola Mário Quintana, que ao longo da escola, em torno da escola, nós temos esgoto a céu aberto. A gente tem uma parte do pátio da escola comprometido com o esgoto que vem da comunidade, que é uma ocupação e vem para dentro da escola. É uma escola que é muito parceira da rede de educação, é uma das 5 escolas que nós temos ensino integral no município de Porto Alegre, além de ser uma escola que, por exemplo, tem um projeto inovador de tecnologia. Então, é uma escola que está sempre aberta aí com o corpo diretivo, os professores, para trazer a inovação e trazer melhor serviço para os seus alunos, mas a gente sabe que a situação da infraestrutura é um desafio. Nessa escola mesmo, nós temos a caixa d'água, são 2 caixas d'água comprometidas. E como nós estamos numa região onde a água não chega, como chega nas nossas residências que vivemos na área central, o desafio é como ter uma escola sem caixa d'água, dependendo só daquele acesso, daquele que eles falam que é o caninho preto do DEMAI. Então, eu acho que esse é o grande desafio quando a gente vai para o ensino do município de Porto Alegre. Para as pessoas que não conhecem, o ensino estadual, ele comporta principalmente as escolas que estão na área central. Então, aquelas que a gente vê na área de asfalto. Quando a gente vai para o ensino municipal, é onde estamos dentro das comunidades, onde nós estamos nos locais mais carentes, onde tem menos infraestrutura, onde acesso asfáltico é difícil, onde acesso à saúde, saneamento também é difícil. Então, é uma outra realidade as escolas do município de Porto Alegre se compararmos com as escolas do estado. Isso é bom para as pessoas também entenderem, até quando olham na rua e entendem, essa daqui é a escola do estado, que é onde é que estão as do município. Então, acho que um grande desafio que o município tem é priorizar a infraestrutura. Nós já temos um documento onde nós temos mais de 50 escolas com apontamentos de dificuldade de infraestrutura, de situações de corrosão que podem trazer situações de perigo para crianças, como caixa d'água e outras situações. Então, o desafio da infraestrutura é um desafio também na rede municipal de Porto Alegre. Isabel, esse é só um dos grandes problemas que existem há muito tempo, são problemas que se repetem, né? A gente falava antes, problemas antigos há muitos anos. Então, não ter aula por conta de falta de água na escola é só a pontinha do iceberg de um problemão que a rede vem enfrentando há anos. Eu queria que tu comentasse pra gente como é que vocês têm acompanhado essa cobrança e essa resposta da Prefeitura para realizar essas melhorias. E a gente quer destacar que convidou a Prefeitura para participar do programa por meio da SMED e não trouxeram, né, representantes por meio de agenda, não puderam participar. Cabe a gente ressaltar que esse convite foi feito também. Bem-vinda, Isabel. Obrigada, agradeço o convite para a Tempa participar desse debate e agora nós estamos em pleno período de database, né? Então, assim, quais são as pautas específicas da educação? É muito importante, né, a gente destacar que o nosso pleito não é só pela questão do salário, da formação continuada, né, porque são elementos fundamentais da valorização, a questão da carreira, mas pelas condições de trabalho, né? E acho que a vereadora comentou um pouco aqui. Nós temos feito um levantamento em relação às escolas, temos passado, né, inclusive para ter os subsídios
para esse debate desse período da database. Então, não é caso isolado, por exemplo, a questão da caixa d'água, né? A escola Loureiro passou um grande período porque tinha infestação de pombos, né, no ginásio da escola, e esses pombos, né, se mudaram também para a caixa d'água, e, enfim, as aves de rapina, né, estavam ali se alimentando dos pombos com buraco na caixa d'água, e essa caixa d'água foi interditada. Então, são exemplos, né, desse problema da infraestrutura, que é sério, né? Então, a questão da falta de manutenção, a falta de acessibilidade, porque nós somos uma rede extremamente inclusiva. A matrícula da educação especial está na escola municipal. Se a gente for ver os dados, né, do censo escolar, a proporção de matrículas da educação especial na rede municipal ela é muito superior proporcionalmente, tanto que, né, da rede estadual pública como das privadas, né? E uma outra questão que é fundamental são os recursos humanos, né? Porque é óbvio que o prédio é a condição elementar para a educação de qualidade acontecer, mas também nós temos hoje, de um tempo para cá, né, essa questão do contrato emergencial. Então, nós temos professores saindo, concluindo esse contrato no mês de abril, ou no mês de outubro, então faltando 2 meses para o final do ano letivo, né? Então, é impossível, sem recursos humanos, sem monitores no apoio à inclusão escolar, né? Sem equipe diretiva, porque aí as direções de escola estão, né, tapando essas lacunas que ficam com a falta de recursos humanos. Então, a falta de recursos humanos é uma situação generalizada também, e não são poucas horas, são muitos professores faltando nos anos iniciais, nos anos finais. Então, assim, fica impossível tu falar de educação de qualidade quando em uma escola, durante quase todo o ano letivo, não tem matemática. E aí, claro, os alunos não são mandados para casa, mas eles não estão ali com esse componente curricular sendo suprido. Então, as direções, né, colocam aí o que é possível para suprir, né? Então, realmente, assim, a situação das escolas está bastante difícil. Outra questão são as condições, né, para os estudantes. Então, material escolar, nós temos aí, chovendo nas escolas, materiais que ninguém pediu e que tem suspeição de como é que está sendo feita essa compra, né? Um dinheiro sendo gasto. Um dinheiro sendo gasto e não pouco dinheiro, né? Quando a gente viu que em 2020 e 2021 a prefeitura, por conta da pandemia, não fez o investimento da receita vinculada, que é a receita obrigatória, que são os 25%, ficou muito abaixo disso, e isso está sendo reposto ao invés de, a partir das demandas das escolas, dessas reais necessidades, com compras mirabolantes, né, de equipamentos que sequer têm rede elétrica e rede, né, de informática e tudo isso para poder suprir. Então, são compras feitas de maneira totalmente aleatória e descolada da realidade, né? E também uma rotatividade muito grande de empresas terceirizadas. Então, não é incomum, aliás, é sistemático, que os funcionários terceirizados não consigam chegar às escolas por falta de vale-transporte, por falta de salário. E aí, assim, o cardápio emergencial se tornou uma rotina, né? Então, essa questão que é fundamental, que é um direito das crianças e dos adolescentes, a merenda escolar, a alimentação na escola, enfim, está de forma muito, né, adaptada às possibilidades, né? A questão da portaria, com toda essa questão hoje, né, da violência contra as escolas sendo alvo. A gente né? pode seguir relatando mais, porque realmente é muita demanda muita que acaba coisa. se sobrepõe mesmo, são muitos problemas. E realmente, Alessandra, eu vi esse relato da Isabel, né, a professora hoje está na Tempa também, o quanto isso afeta a qualidade de ensino, como um aluno poder aprender, né, consegue aprender em meio a condições como essas, assim. Vocês das escolas privadas têm uma realidade diferente, né, e inclusive estão recebendo muitos alunos também que vêm do público, até por meio de compra de vagas pela prefeitura. E como que vocês têm recebido esses alunos também? Bem-vinda. Obrigado, Felipe. Assim, agradeço, né, a possibilidade de estar debatendo sobre educação, né?
a EPEI, que é uma associação realmente de escolas privadas da educação infantil, né? Então, uma partezinha do todo da educação, né? A gente vê que realmente qualidade de educação, né? Porque a realidade da educação infantil nem se chama de ensino, né? Porque é um período onde está a informação, onde a criança precisa vivenciar, né? Não existe uma lista de conteúdos que precisam ser desenvolvidos, é uma outra realidade, né? E a gente, sim, vem acolhendo, né, crianças através de compra de vagas ou através de parcerias, né, vamos dizer assim. E a EPEI, na realidade, ela nasceu com uma bandeira única, né, que é defender a infância. E defender a infância no sentido de qualidade, né? Então, e não é para a infância da rede privada, né? Então, quando a gente veio em busca, né, de montar essa associação, é exatamente para olhar e olhar um todo, né? Quando a gente vai lá bater na porta do vereador, do deputado, do prefeito, é no sentido de poder olhar para tudo isso, né? Então, desde lá, né, porque a EPEI surgiu durante a pandemia, né, exatamente para poder defender, então, protocolos que atendessem realmente às necessidades das crianças, olhando isso, né? Então, a criança sendo vista no centro disso e poder usufruir e aproveitar a sua infância de forma natural, né, com qualidade. E qualidade precisa o professor ter qualificação, precisa ter alimentação, precisa ter higiene, precisa ter espaço para vivenciar, né? Então, olhando num geral mesmo, né? E até trago aqui para ti, Felipe, já alguns detalhes para o público que nos acompanha, que, por exemplo, nós temos das 34 mil vagas da educação infantil no município de Porto Alegre, nós temos 1.700, mais ou menos, que são judicializadas, que são essas que o juiz manda que vá para a rede privada. Na rede privada, eles cumprem uma série de requisitos, que hoje o município de Porto Alegre não está cumprindo, como o número de alunos por sala de aula. Então, por exemplo, nas escolas privadas, tu vai ter um trabalho de um número de alunos ali de 18 crianças no M1 e M2, no máximo. Tu vai na nossa rede, tu vai ver um número maior de crianças. Tu vai para 25 no JB, na rede que seria a nossa rede. E tu vai ver na outra, na rede privada, são 22. Então, para te ver como a rede privada tem uma série de exigências de qualidade, como até termos pedagogos em sala de aula. Na nossa rede conveniada, onde 80% das nossas crianças estão, só 20% são pedagogas. Na nossa rede pública, sim. E na EPEI também, nós vamos ter um alto número de pedagogos na rede privada. Mas as 80% das crianças que estão na rede conveniada contam com as profissionais ainda só com magistério. E algumas ainda em momento de formação. Então, essa discrepância de qualidade na nossa rede infantil é o que vai estar prejudicando depois também o acesso a ter a alfabetização na idade certa. E quem sabe, como lá na Mário Quintana acontece, as crianças chegam na primeira série sem antes ter passado na educação infantil. Então elas não sabem manusear a tesoura, sentar direito, escrever, né, manusear o lápis, que isso que é sobre a educação infantil. É sobre a psicomotricidade, toda a vivência da infância que vai deixar ela apta a fazer a alfabetização na primeira e segunda série. Então, eu acho que trazendo um panorama, eu como vereadora, que vejo a rede como um todo, esse é o panorama de Porto Alegre. São cenários distintos, com qualidades distintas e que a gente tem que focar sempre no aluno e não ter essas discrepâncias que quem perde é sempre o aluno de Porto Alegre. E acho importante também da questão da educação infantil, né? Nós temos aí a emenda 59 de 2009, já instituiu a educação obrigatória a partir dos 4 anos. Nós temos uma nova legislação em 2013 dizendo que a matrícula é obrigatória aos 4 anos de idade, né? E aí nós estamos já passados, né, muito tempo aí do Plano Nacional, do Plano Municipal de Educação, a meta 1 não está sendo cumprida. Porto Alegre, né, não tem todas as crianças, não universalizou o atendimento na educação infantil, porque é impossível tu tentar dar conta dessa demanda com compra de vagas. Tu tem que ter um planejamento que não seja a partir da demanda no Ministério Público, né? E tu tem que, né, como bem enfatizou a Alessandra comentando, né, do que é o currículo da educação infantil. Ele está centrado, né, nas interações, nas brincadeiras.
ele está, né, acolhendo a criança enquanto sujeito de direitos. Então, isso é impossível fazer em qualquer lugar, de qualquer maneira. Então, assim, a educação infantil é um caso mais grave ainda, porque se trata da negação do acesso, né? Então, assim, não é nem a escola que não está muito bem, não é claro que tem todas essas condições, né? A gente tem a luta hoje das escolas comunitárias, né, pelo reconhecimento do técnico educacional como professor, como professora, né? Porque a LDB é bem clara, a educação infantil precisa de professor e professora, a gente pode ter, né, pessoas ali no apoio, mas precisa professor. Então, a educação infantil, que é obrigação exclusiva do município por conta, né, da LDB, que está muito claro que é o compromisso só do município, está deixando muito a desejar, as matrículas não estão crescendo, ao contrário, né? Então... E quando ocorre isso, eu queria entender um pouco também, quando não há, né, essa garantia do governo oferecer essa vaga, aí entra a judicialização. Isso. E aí o governo, como é que ele paga essa escola particular? Sim. Como é que funciona isso? Então, como é que funciona? Hoje nós temos um acordo grande com a Defensoria que tem que facilitar esse acesso. Então, algumas vezes a gente tem o super acordão, daí eles acordaram 200 vagas. Então, essas 200 já vão num fluxo mais rápido, mas como é que funciona? A mãe chega e vai bater na porta ali da iniciativa privada. Tu consegue um orçamento, porque eu moro a 2 quadras da tua escola. Ela vai falar, a minha escola é R$ 1.500 turno integral. Ela vai na escola da vizinha, na outra, e daí ela vai chegar com esse orçamento para o juiz e dizer... E daí o juiz vai pegar a menor dos 3 e vai colocar a criança nessa escola. O que acontece é que hoje a gente tem uma vaga aqui na educação, por exemplo, da rede conveniada, nós pagamos R$800, R$900, e na iniciativa privada nós chegamos a ter vaga por R$1.700. Então, a mesma criança que, teoricamente, comparada com a da escola pública, porque não tem esse planejamento. Outra coisa que eu acho que é importante as pessoas saberem, quem paga cada aluno que está no município de Porto Alegre é o governo federal. Hoje o governo federal manda R$ 1.700 arredondando, porque tem ensino integral e não sei o que, tudo muda, mas R$ 1.700 por aluno por ano. Então, se um aluno abre hoje na escola que a diretora trabalhava, chegou um aluno novo, chega uma verba nova do governo federal, direto de Brasília, que é o famoso Fundeb. Esse dinheiro entrou por causa dessa criança. Então, a gente tem esse dinheiro que vem do governo federal. Não é tudo que vem do tesouro do município. Então, uma criança, se a gente fala dessas 6 mil, a gente está negando um acesso que já teria para o seu custeio o dinheiro do governo federal. E essa vaga judicializada, essas 1.700, por ser judicializada, não vem o dinheiro do governo federal. Então, nós, como cidade, perdemos. Porque a gente perde os 7 mil por criança do governo federal e ainda tem uma vaga que vai durar 1 ano para aquela criança. E a gente sabe, eu sou mãe de 2 filhos pequenos, que cada nova mudança na vida dessa criança, de readaptar para a escola, é um momento que para tudo em casa, reorganiza, tem chance de ter aquela choradeira toda. É um fluxo de quebra e de vínculos que na educação infantil é tão importante tu manter essa tranquilidade de equilíbrio para essa criança, principalmente a criança mais humilde, que a gente sabe que já passa por um lar que tende a ter mais quebras de vínculos. Então eu acho que é um desafio para a gente como município pensar numa política pública da educação infantil e não ficar com essa judicialização que, como eu falei, deixamos de ganhar um dinheiro federal, pegamos um orçamento mais caro e deixa a criança só 1 ano sem a garantia de fazer todo o ensino infantil. Afora, vereadora, que às vezes determinadas regiões não têm escolas privadas, tá? Por exemplo, Restinga. E aí essa criança vai ter mais um obstáculo, essa família, uma criança pequena, precisa de acompanhamento sempre. Então, assim, se fica a alguns quilômetros ou muitos quilômetros, como que essa família se organiza, né? Para poder fazer essa logística. Acho que tu pode falar, né, como é que está isso também. Que na rede privada que você tem os alunos, né? A rede privada, na verdade, ela tem várias realidades também, né? Então, assim, tem escolas que têm um público de financeiro mais alto, como tem escolas de bairro também, que são mais próximos, vamos dizer assim, à realidade das conveniadas, né? Então, a gente atende das mais variadas, e aí tem que ir adequando também esses recursos, né? Então, assim, eu escutando tudo isso, né, falando dos recursos de dificuldade de recursos para a prefeitura, a gente, em termos de privadas, também sofremos dificuldades financeiras, né, para a demanda de
todas os Regras, compromissos, regras, como a Mari trouxe antes, né? Ah, lá na privada tem tantos, no máximo tantas crianças, e aí isso é custo, né? Claro. Então, é investimento que se tem no profissional, né? Então, assim, e a gente sabe que, por um lado, os recursos, as dificuldades são diferentes, mas a gente não tem também aquele recurso, aporte da prefeitura, da federal, para dar esse suporte. Então, assim, a gente tem que suar para conseguir manter a qualidade, né? E aí a gente tem diversas também realidades nesse sentido da rede privada. E para acolher esse aluno que vem, né? Por exemplo, de uma rede pública que tem essa dificuldade, muitas vezes, que a vereadora trouxe, que tem essas dificuldades cognitivas também, chega na privada. Como que é a privada? Até a gente pode falar da preparação do professor para poder lidar com esse aluno e que ele consiga acompanhar também o resto da turma também. Vou te falar da educação infantil, né? Então, assim, a gente não tem essa diferenciação, né? Então, assim, a criança, primeiro pelas crianças, eles são muito acolhedores, né? Então, assim, não importa se a criança vem com um tênis de marca ou se ele vem com uma... hoje, por exemplo, eu tenho na minha escola, né, uma criança que tem um poder aquisitivo super tranquilo. A mãe traz todos os dias, hoje esfriou com o tênisinho, bonitinho, todos os dias ele chega e quer colocar a sandália. Então, assim, é uma realidade diferente, né? Então, assim, não tem essa dificuldade de acolher essa criança dentro da rede privada. Ela vai ser vista igualzinha às outras, né? Então, assim, como a gente sempre diz, dentro de sala, né, dentro de cada turma, a gente vai ter aquela criança que precisa um olhar mais cognitivo, a gente vai ter a criança que precisa um olhar mais afetivo, aquela família que às vezes também não atende às necessidades da criança, que não consegue ver, então assim, que negligencia também. Então, em termos de acolher, a gente não tem dificuldade nenhuma. E a certeza que a família vai ter a escola de segunda a sexta-feira sempre, né? Então, independente se choveu, independente se teve atestado, a gente vai dar um jeito, né? De não se manda a criança para casa, né? Não tem período de greve, não tem chova ou não chova, o atendimento é garantido. Em comparação com outras cidades da região metropolitana, que agora falando um pouco sobre a valorização do professor, tá? E quando a gente fala em valorização do professor, a gente tem que falar também sobre o quanto esse servidor recebe, né? Para poder trabalhar, e a valorização também desse profissional, né, Isabel? Porto Alegre já foi uma época, né? Hoje a gente vê Viamão aí na frente um pouco. Queria que tu comentasse um pouco sobre esse reajuste que é Pois importante. então, a Porto Alegre em 2013, tá? Vamos pegar o piso, que é um debate atual, né? O piso do magistério, ele foi criado em 2008, né? Justamente, primeiro, em função da Constituição Federal, que prevê em um dos seus princípios, né, a questão do piso para valorização, porque isso é uma coisa evidente, né, um ponto pacífico. Se tu não tem um salário, né, uma das metas do plano nacional, plano estadual e plano municipal prevê uma equiparação salarial dos professores em relação aos profissionais com a mesma formação, tá? O monitoramento que nós temos dos planos é que os professores atingiram 83% em relação, né, nesta razão, aí, nessa comparação, de um salário de demais profissionais. E isso decorre da baixa salarial que nós tivemos em função da pandemia, da recessão econômica, né? Então, o piso em 2013, o piso de Porto Alegre, ele estava, o padrão M1, 39% acima do piso nacional, tá? 39% acima. Hoje, 10 anos depois, nós temos 27,1% abaixo do piso nacional. Então, nós tivemos porque nós temos aí, claro, né, um acúmulo em relação à inflação de 29% em nível geral, né, dos municipários, porque a gente não tem um reajuste à parte do total. Então, hoje, o que já foi um sonho para muitos professores e professoras, inclusive da Grande Porto Alegre, de fazer um esforço para vir trabalhar em Porto Alegre, hoje não é mais assim, né? Então, eu, por exemplo, que tenho doutorado, se eu for ver em outras profissões, o que as pessoas estão dizendo, um professor, né, recebendo um salário X, mas tu vai comparar
com o salário de uma pessoa que não estudou tanto quanto eu. Mas eu acho que isso vai né? bem ao encontro do que a própria SMED alegou em reuniões das comissões aqui, que os concursos feitos não conseguiram nem atingir o número ali, Claro. limite Limite. para As pessoas poder... não estão procurando. Aliás, as licenciaturas estão esvaziadas. Existe uma campanha, né, para que enfim, a gente tem. Então, assim, e toda a legislação do último período, por exemplo, a lei do novo ensino médio, das suas proposições, das suas diretrizes, é a questão das pessoas com notório saber poder dar aula, né? Então a gente evoluiu em relação a um avanço, porque assim, ninguém opera o joelho com um dentista, né? Mas na educação todo mundo dá palpite e todo mundo acha que sabe e não precisa, né? Um professor de geografia hoje, se tu for nas redes tanto municipais como estaduais, né? Um professor de geografia está dando aula de matemática, Ciências. de biologias, enfim. Então, assim, nós Verdade. estamos fazendo um negacionismo do conhecimento nesse sentido também, né? De que, enfim, alguém que não está habilitado está ministrando um conhecimento que ele não tem uma fundamentação suficiente, né? Então, realmente, essa questão da desvalorização dos profissionais, né? E isso está também nas escolas comunitárias, enfim, nesse empenho desses profissionais em serem reconhecidos como professores, que nem isso são, né? É que hoje, o que acontece? Hoje a remuneração desse profissional que atua na educação infantil do nosso município na rede conveniada, ele ganha ali 1.700, 1.800 líquido. E aqui nós temos duas pessoas que conhecem educação, eu sou administradora, não sou, mas a gente sabe que R$ 1.800 para uma profissional ficar com 25 crianças em sala de aula, ensinar na etapa mais importante de vida, é um recurso que a gente não atrai os melhores profissionais. E é sobre isso que é o que a diretora estava comentando. Então, na prática, hoje nós temos folhas de pagamento diferentes para muitas vezes o mesmo profissional fazendo as mesmas atribuições. Só que daí a gente não pode exigir que aquele melhor profissional esteja com a nossa criança. Então, acho que é um grande desafio. Porque a gente pode dizer de um lado que esse conveniamento ele ajuda até certo ponto, mas a gente percebe que falta um pouco mais dessa garantia do salário, de recursos mesmo. Recursos, exatamente. É tudo questão de recursos, porque hoje a rede conveniada entende e luta por isso. Eles já fizeram vários movimentos para conseguir ter mais recursos para pagar melhor seus profissionais. Não é que a rede conveniada não quer, mas hoje a limitação de recursos acaba penalizando o aluno que não vai estar com o melhor professor em sala de aula, ou uma rotatividade muito alta, o que acontece na rede conveniada também, que a gente tem visto muito forte a rotatividade dos profissionais. E nesse sentido, se vem verba, por exemplo, lá do governo federal, para poder pagar esses alunos que a gente tem visto aí, né, com essas vagas compradas, por que não aproveitar algum tipo de verba que vem lá de cima para aumentar esses salários e poder fazer jus ao reajuste também? Daí eu acho que a gente teria essa resposta por parte da Secretaria de Educação. Eu não sou secretária de Educação, como a gente trouxe aqui. Eu tenho fiscalizado também as compras. Foram nesses últimos 1 ano e meio quase 100 milhões em compras de materiais altamente caros, num volume num número alto para as escolas. A gente chega a ter um Chromebook por criança. Então, em nenhuma outra rede privada, não é uma realidade em nenhum lugar. E a gente não tem, como vocês sabem, tomada, ar-condicionado, acesso professores, monitores. Então, é um desafio, entender. Classe cadeira, vereadora. É classe cadeira. Nós não temos classe cadeira. Começando por aí. E daí, então é assim, eu não tenho como dar resposta, realmente é um desafio. Eu acho que a gente tem que melhorar. A verba que vem do Fundeb teria que ter um complemento por parte da prefeitura, mas não é um valor tão alto. Mas a gente precisa entender como sendo um grande desafio da educação, a gente confortar o ambiente escolar com profissionais e infraestrutura para depois estar conseguindo chegar no supra-sumo da tecnologia, que é hoje o que a gente acabou fazendo na demasia de compras que aconteceu pela Secretaria de Educação. A ideia mesmo foi mais uma provocação para a gente pensar junto mesmo, né? Que a gente sabe que a SMED, que deveria responder, nós reiteramos que a gente convidou ela para participar, a secretaria não pôde estar com a gente, mas fica aí essa pergunta e outras oportunidades para a gente poder ouvir a secretária ou outra pessoa da SMED, algum técnico, para poder nos esclarecer também. Porque também tudo passa por questão de caixa, orçamento, política, governo, tá tudo misturado aí também. E são questões também que de alguma maneira impactam vocês também, porque vocês também atuam junto nessas conveniadas, né?
E vocês perceberam na pandemia, claro, né, essa dificuldade, mas essa adesão do professor, né, daquele educador na educação infantil, como que hoje vocês estão enxergando isso na atualidade pós-pandemia? Eu estava escutando, né, elas trazerem da questão até do próprio concurso, que não chegou a ter um número para poder fechar, né, um concurso, se foi isso que eu entendi. E essa evasão realmente, não só da escola, né, sim, mas também dos profissionais da educação, né? Então, assim, isso é uma grande realidade na rede privada também. Então, assim, a gente fala entre grupo de diretores, né, o quanto está difícil da gente conseguir profissionais, né, com qualidade, com comprometimento. Então, assim, que existe também essa rotatividade, né? E, então, assim, é difícil da gente conseguir fazer um compilado de tudo isso, né? São realidades diferentes, mas acaba uma afetando outra e muitas vezes a gente, por exemplo, acaba perdendo um profissional que é chamado num concurso, né? Que sai da rede privada para ir para a rede, né, municipal ou estadual, às vezes não só de Porto Alegre, mas tem acontecido de outros municípios na volta. Estão pagando melhor. Exato, né? A educação, a valorização da educação, eu acho que é o grande desafio para o Brasil, para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul. Se a gente for analisar números, se lembra que eu te falei R$ 7.500 por ano para um aluno? Sabe quanto é que custa alguém no sistema carcerário no Rio Grande do Sul? Próximo de 6, 7 mil por mês. E 80% das pessoas que estão no sistema carcerário não encerraram o ensino básico. Então, a gente pensar diferente, não pensar no longo prazo e no futuro da nossa sociedade, é a gente maquiar e não pensar que pagar R$ 1.000 para um professor e esperar resultados diferentes, a gente vai conseguir. Então, acho que é isso que a gente tem que reanalisar como sociedade. E não falo só que é o problema de Porto Alegre, né? Eu acho que a gente tem que levantar, e até por isso que eu trouxe esse número, para impactar mesmo, que se a gente paga 7 mil por ano por um aluno que vem de Brasília, a gente paga aqui no Rio Grande do Sul quase 7 mil por mês para uma pessoa que está no sistema carcerário, que a gente sabe que depois reverter essa situação de alguém que não encerrou toda a etapa do básico é muito difícil e já teve um acesso a uma situação de violência. Então eu digo que nós como sociedade precisamos valorizar a educação, sendo ela privada, pública ou conveniada, precisamos entender que o bom profissional tem que estar na educação e que o futuro vai passar pela educação. E não só por policiais que precisam estar na rua, a gente precisa de todos os profissionais, mas o profissional da educação e a educação tem que ser, sim, valorizada e é onde a gente tem que começar. Eu falo que eu sou mãe de 2 filhos pequenos, eu sempre valorizo isso, onde eles estão e com quem que eu estou no dia a dia, mas nós como sociedade, eu me tiro de vez em quando o papel de vereadora, é um papel que eu sempre trago, sabe? O quanto a gente tem que valorizar a educação para a gente mudar esse ciclo que a gente está vivendo no Brasil. E eu gostaria de complementar em relação à questão dessa valorização da educação, né? A consequência lá que está o valor mais investido no problema da sociedade, vamos dizer assim, e o quanto que ainda está invertido esse investimento na educação, né? Porque é a base que precisa ser valorizada, né? Então, em países que a gente se espelha, que tem a educação da educação infantil exclusiva, com essa base bem formada, né? Porque na educação brasileira ainda tem a cultura que, por exemplo, a escola começa lá no ensino fundamental, né? E o período de plasticidade do cérebro é na educação infantil a maior plasticidade que existe, né? Então, assim, precisa estar... e existem estudos, existem pesquisas mostrando que quando é investido na educação infantil, os problemas adiante são bem menores, né? Então, assim, aquela criança que teve uma boa educação na base, ela tem uma tendência maior a complementar a sua educação fundamental, a buscar possibilidades de trabalho, né? Então, assim, a vida flui quando a educação infantil está vista, acolhida e valorizada. Eu acho que não só esse aspecto, porque assim, o que diz a nossa Constituição? A educação escolar, ela também contribui na formação para a cidadania, né? E na questão da formação para o trabalho. Então, a vida em sociedade, ela avança. Né? Isso não quer dizer que todo mundo que tem uma escolaridade longa vá ser um bom cidadão, mas é mais fácil, né, que a escola, focada nessa formação também, né,
da formação cidadã, da participação, da solidariedade, da justiça social, uma escola focada nisso, e essa questão da educação infantil, ela é fundamental, e tem gente que ainda não sabe que a educação infantil é obrigatória. E por que não sabe? Porque os governos fazem questão de não divulgar, porque isto alivia os governos de cumprir a sua tarefa, né? Que é essa tarefa de dar o subsídio para que realmente as pessoas tenham acesso à educação desde a infância. Como é que vocês têm acompanhado, Isabel? Porque com a pandemia a gente viu uma evasão escolar muito grande também, essa dificuldade do aluno voltar para a escola. Como é que vocês têm acompanhado isso agora? Olha, isso está sendo assim uma investida de cada escola, de cada comunidade, porque assim a gente teve também um fenômeno que foi o apagão dos dados, né? Então assim, quando a gente apaga os dados, a gente não sabe da realidade, né? Então assim, as escolas elas estão feita essa chamada de casa em casa, comunicação para o conselho tutelar, né? Um fortalecimento da ficha do aluno infrequente, das comissões que atuam nesse sentido, porque realmente assim a pandemia, né, foi um desastre, principalmente na educação infantil, né? Como é que tu imagina a interação, que é fundamental, essa é vivência, a base, né? A base da educação infantil são as interações, são as brincadeiras, essa é a principal atividade da criança, né? Então, como é que isso se faz por uma telinha, quando tu tem telinha, né? Então, é muito difícil e assim, eu só queria apontar também que o Plano Nacional de Educação tinha uma meta no financiamento, que era atingir até 2019 7,5% do PIB, né? E até 2024 atingir 10%, e nós ficamos estacionados nos mesmos 5% do PIB, né? E considerando que o valor absoluto ele diminuiu com a recessão, com a pandemia teve esse impacto também, né, de puxar a economia para trás. Então, assim, nós estamos investindo menos em educação, e eu digo investindo, né, porque não é gasto, isso é o maior investimento que uma nação pode fazer, né? E também, assim, no Brasil é facultado às escolas, então, privadas também atuarem. Então, assim, precisa existir um caldo cultural nesse sentido e econômico e de sustentação para que, sim, né, a educação feita tanto no nível das escolas privadas como na educação pública, que é quem recebe o maior número de estudantes, né, então, mais de 80%, 87%, 90% quase, da população em escola pública, nós temos que ter um investimento forte, porque senão nós vamos ficar aí, né, sempre como um país aí, né, na periferia do mundo, né? Nós temos que tentar dar um salto qualitativo. E é através da educação, né? Exato. Pois é, vocês também, né, tendo que lidar com essa evasão também e fazer essa busca também é muito difícil, né? Depois de todo um tempo em que as crianças foram educadas até mentalmente daquele modo, é difícil, é um trabalho realmente de base também para ser feito com um profissional, para que ele consiga dar conta de conquistar esse aluno de volta também, né? Sim. E as famílias valorizarem. Por favor. Exatamente, porque com a criança é tudo muito natural, muito saudável, né? Então, assim, tu envolve a criança, eu sempre digo, né? Tu quer conquistar uma criança, é só tu brincar com ela. Então, tá resolvido, né? E realmente existiu assim uma evasão, né? Primeiro pelo medo todo que foi imposto durante a pandemia, né? E as consequências, né? Que a EPEI fez assim um trabalho muito forte nesse sentido desde o início, né? Nós levantávamos a bandeira que disse, gente, os efeitos que vão vir após esse período de exclusão da criança na escola ia ser muito forte, né? Então assim, o que a gente percebe desde que começou o retorno, né, e antes disso, né, das crianças em casa, esse retrocesso do desenvolvimento, né, esse atraso, e nos preocupa, assim, e se pode ver agora, né, se tu vai verificar um consultório para tu conseguir uma consulta com uma fono, com uma neuro, tá muito difícil porque os consultórios estão cheios, né? Então, assim, do quanto que essa relação que a criança precisa, essa vivência, essa interação é
essencial para o desenvolvimento saudável dela, né? Então, a gente está lidando com tudo isso que ficou para trás, né? E muito a gente escutou durante a pandemia, depois recupera. Não tem como recuperar, né? Então, assim, tu pode estimular mais, mas tu não tem como recuperar. Eu te ouvindo aqui, eu arrepiei, já imaginando no futuro disso, desses jovens adultos, ou do trabalho que a gente vai ter. E eu até ressaltaria que depois da pandemia a gente teve uma retração econômica. Então, quem acessava a educação infantil são pessoas que já têm um poder econômico um pouco maior, que acessam a educação infantil privada, que é o caso da EPEI. Então, o que acontece? Hoje, essa mãe da classe média, ela não conseguiu vaga na rede conveniada, na rede pública. Ela vai ter que acessar com o recurso dela, essa família. Então, ela vai pensar, se eu pagar uma pessoa para cuidar aqui em casa, ela vai cuidar da minha filha, cuidar da casa, enquanto eu trabalho o dia inteiro, daqui a pouco cuida de 2 filhos, e eu vou pagar R$2.000. E se eu comprar uma vaga na educação infantil e tiver que mais alguém me ajude aqui em casa, às vezes, para limpar, esse orçamento vai para R$4.000, R$5.000. Tendo em vista o orçamento que ficou reduzido, a escolha dessa família, e principalmente porque a gente ainda não tem essa cultura de entender o real impacto da educação infantil na vida dessa criança, é deixar em casa nos primeiros anos de vida, porque para eles criança só está brincando. E eles não entendem, muitas famílias, eu me coloco aqui também, eu sou mãe, como eu falei, eu sou mãe de 2 filhos pequenos, não sou especialista em educação. Mas a gente se coloca achando, eles só estão brincando, eu deixo em casa brincando, tá tudo bem, vai lá, encontrou o vizinho. E a gente não entende que o desenvolvimento infantil do brincar, ele tem que ser planejado por profissionais que sabem disso. Eu adoro ser mãe, hoje eu tenho que estar às 4h30 da tarde na aula de Taekwondo do Luigi, que tem a atividade das mães, mas meus filhos foram para a educação infantil com 4 meses de idade. Eu não deixei de amamentar, o Luigi amamentou até 1 ano e meio, a Lara amamentou até 6 meses, e ambos foram para a educação infantil até quase 4 meses de idade. Que eu sabia das minhas limitações também de desenvolver os meus próprios filhos, sendo que eu tenho mestrado e tudo mais, e eu sabia que daqui a pouco o ambiente que eles estariam tendo a educação infantil compartilhada com esse desenvolvimento em casa seria o melhor para eles. E nunca me arrependi, eu sou grande defensora da educação infantil. Então eu gostaria de reforçar isso, que agora a redução no poder econômico das famílias, e principalmente, e a dificuldade de entender o papel do brincar no desenvolvimento dos primeiros anos de vida, é um desafio que nós temos como sociedade e que temos que debater. Sim. Muito bem. O tempo, ele corre, né? A gente já está no final do nosso debate, um tema super importante. A gente trouxe aqui vários elementos para convidar você a refletir e, principalmente, fazer com que, de alguma maneira, até a própria Câmara e o Poder Público possam pensar também em alternativas. A gente queria agradecer muito a vocês e pedir as considerações finais. Isabel, por favor. Bom, falando, né, do que é a qualidade da educação, a gente sim tem que ter uma estrutura predial adequada, né? A gente tem que ter profissionais com capacitação, com formação continuada, porque a gente sabe muito bem quem é da área, né? Que tu estuda e tem sempre, né, uma nova possibilidade, pesquisar o que os outros países estão fazendo, mas principalmente, assim, acho que o que nós podemos deixar de mensagem é que a sociedade valorize a educação, né? Valorize a educação escolar, porque a educação escolar ela está muito para além do que a família, que é evidente que é um grupo social fundamental, né? Mas tudo isso, assim, hoje em dia a gente tem as crianças todas em telinhas, né? Desde pequenininho. E bom, nós sabemos o quanto isso é prejudicial, o quanto isso produz uma determinada realidade, um determinado desenvolvimento que não é o ideal, né? Realmente não vai explorar as potencialidades. Então, assim, sociedade brasileira tem que valorizar a educação, né? O peso da educação em todas as outras políticas, em todas as outras dimensões, né? Então é isso que quem é educador, espera, né? Obrigado por mais uma vez a Tempa estar com a gente aqui. Obrigado. Alessandra, por favor. Eu volto a dizer, né, da questão assim de valorizar a educação, para que exista essa valorização, precisa um comprometimento de todos, né? Então, do governo, da sociedade, das escolas privadas, de todos, né? A gente olhar para esse tema que é a base, né? Então, ninguém se forma jornalista, se forma administrador sem ter um professor, né? E olhar para essa educação realmente valorizando, desde lá da infância, né? Da classe bebê, dos pequeninhos, que é o suporte para ir trilhar um caminho saudável, feliz, né? De forma que a gente possa evoluir, buscar ir atrás de objetivos,
estando com a estrutura interna ok, a gente consegue fazer a vida acontecer. Certo, obrigado, bom Eu trabalho a vocês. Vereadora Mari, por favor. Bom, vou ser bem breve também. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu não era da política, como o Felipe me conhece. Eu vim por ser mãe e me importar com a educação. Então é isso. Deixar o recado, principalmente para pais, mães, avós. Valorizar a educação, se envolver com a educação, que a gente só vai mudar a realidade de cidade que a gente quer, se a educação realmente for prioridade. E eu estou tentando fazer o meu papel aqui, além de vereadora, com meus 2 pequenos. Então, se envolvam com a educação, perguntem, questionem, que a gente só vai mudar mesmo se todo mundo se preocupar com essa mesma situação. Obrigado, vereadora. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você acompanha por meio das nossas redes sociais, também lá no site do Legislativo. Muito obrigado, a gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.